E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu sou o Egon, esse é o canal Gearhead. Esse aqui é o Tyson, o nosso Astra. E hoje, cara, é o dia da vistoria. Então eu fiz ontem à noite, assim, longa história curta, tá? Levei para trocar a bomba d'água e aí o mecânico me ofereceu uma bomba de direção que não fazia barulho. Troquei as duas. A bomba d'água vazou e daí a bomba de direção ela parou de funcionar, tá? Mas tem duas situações. A primeira situação é que a bomba d'água ela não vazou. O que vazou foi uma outra coisa, que era uma abraçadeira de uma mangueira que fica atrás do motor. E aí o mecânico pegou o serviço em garantia, tá? Porque o vazamento vinha dali de onde ele mexeu e arrumou. E a bomba da direção hidráulica ela voltou a funcionar porque aquele reservatório Fiat que tinha de direção hidráulica ele estava errado e ele gerava um retorno errado, ele deixava muito fluido sair. E aí isso fazia a bomba não pressurizar como devia, tá? É igual você colocar um escape de 3 polegadas num carro 1.0, vai afetar o funcionamento, tá? Então hoje, aí ontem à noite eu recebi o carro, tava chovendo, cara. Troquei o escape do carro, o escape dele aqui, troquei o sensor de óleo, troquei lâmpada, fiz um monte de coisa na chuva. E agora, cara, são 8 horas da manhã e eu tenho 15 minutos para chegar no Seretran da cidade para fazer a vistoria. Então, cruza os dedos aí, tomara que dê tudo certo. Eu nem vou fazer time-lapse porque eu tenho que ir correndo, tá certo? Ó, primeiro perrengue, roda frouxa. O primeiro perrengue já foi, a luz do freio queimou, mas o segundo perrengue é a roda da frouxa, estamos resolvendo. Quando você estiver andando com o teu carro e ele começar a fazer um pare o carro imediatamente e confira se os parafusos das rodas estão apertados, cara. Ele parece que tem uma sacola batendo no teu pé ou em algum canto do carro, tá? Se isso acontecer, pare o carro, pare, porque eu já perdi roda na rodovia quando eu era piá, né? Fui numa loja faceiro, comprei um jogo de roda e os caras não apertaram a roda. Uma das rodas ficou frouxa. E aí eu a 130 por hora perdi a roda do carro, cara. E, cara, tem coisa que se eu contar assim, parece que é piada, cara. Tem um monte de coisa que eu falo, que depois eu fico vendo na edição do vídeo que eu penso, nossa, os caras nunca vão acreditar. Mas de novo, cara, eu tava com a roda do carro frouxa. Então, sempre confira, cara. Você começar bem estranho, assim, um negócio batendo esquisito, para o carro, confere e aperta a roda. É melhor você conferir à toa do que ela tá frouxa e você não ter conferido, tá? Tô correndo pro Detran. Olha lá, eu falei pra vocês que o problema do sensor de óleo era o sensor de óleo. Não tem problema de pressurização de óleo esse carro aqui. Então agora ela não acende mais, tá com o sensor novo já. Então estamos aqui na fila, esperando. E, cara, tem tudo pra dar tudo certo aqui. Mas vamos descobrir como é que funciona aquela questão do gás. Eu vou evitar ficar filmando porque é órgão público e tem coisas das outras pessoas aqui. Então eu vou dar um geral aqui e contar pra vocês o que aconteceu em seguida, tá? Porque é melhor a gente respeitar a privacidade dos outros. Então, cara, na vistoria ele tá aprovado. Mas como ele tinha o GNV, eu vou ter que fazer o Inmetro. Agora tem que voltar lá no Seretran para fazer a parte da papelada, tá? A vistoria é quando ele fotografa as coisas e vê que tá tudo funcionando certinho, que tem todas as peças e tudo mais. E cara, a melhor coisa que tem é você chegar ali e ter um caboclo que gosta de carro para fazer a vistoria. Porque daí o cara vai, conversa com você, um caboclo gente fina pra caramba. E assim, às vezes as pessoas têm medo de órgão público porque pensam que as pessoas vão ser um bando de babaca, e tem lugar que tem gente que é muito gente fina. O cara também é da cena, também compra carro de leilão. Então vamos lá fazer a papelada agora. Então eu apresento para vocês o Tyson versão 2.0. Porque agora a mecânica dele está resolvida finalmente, com tudo pronto. Mas agora tem esse lixo aqui que eu preciso resolver. Vou entrar ali e explicar o que está acontecendo. Então é o seguinte. Esse carro aqui, ele tem quase 8 mil reais em multa. Entre multa, IPVA e licenciamento sem pagar, ele tem 7 mil e... Enfim, muitos dinheiros a pagar. De gente que ficou devendo e... Assim, o carro refletia completamente a situação do documento. Fica a dica aí para quem for comprar carro de leilão.
Aí eu preciso resolver essa questão desse maldito desse GNV, cara. E o Detran ali dentro me informou que eu posso fazer uma declaração e reconhecer firme em cartório dizendo que eu comprei o carro e ele já não tinha. E aí eu fui num centro de vistoria que tem aqui na frente do Detran, e o centro de vistoria não aceita. Então eu recebi uma informação de um órgão oficial que eu poderia fazer do jeito X. E aí eu fui na vistoria e a vistoria falou: não, você vai ter que ir numa empresa que faz instalação de GNV e pagar essa empresa para ela emitir um laudo de retirada, cara. Assim, fora da brincadeira, não tem nada do GNV aqui. Eu vou ter que pagar algum serviço de um terceiro para esse terceiro escrever um papel dizendo que não tem nada, tá? Aí eu paguei, agora eu vou abrir preços, porque assim, a gente pensa que mão de obra é caro, mas a burocracia é cara pra caralho também. Hoje eu deixei R$ 108 no Detran referente à vistoria, primeira vistoria, que é a vistoria para eu pedir a baixa do GNV. Aí agora eu vou ter que correr atrás do seguinte: esse carro ele era de um consórcio, né? Vocês sabem a história. E o maldito do consórcio não fez a baixa, tá? Então ele tá como um automóvel consorciado, cara, que tem uma alienação por conta de dinheiros. Então tá, então eu vou ter que correr atrás agora, vou ter que... alguns de vocês sabem, outros não, eu sou advogado. Agora eu vou ter que... Ainda bem que eu sou advogado, cara, que senão eu ia ter que procurar um advogado fazer isso. Agora eu vou ter que me envolver no processo lá que, cara, fora de brincadeira, quando eu coloco aquela porcaria para carregar no sistema judiciário lá, o navegador fica bugado. E aí eu vou ter que me envolver num processo que tem 400 e algumas pessoas envolvidas para eu pedir a baixa de um negócio que eu não devo. Tá. Daí assim, quando eu comprei, dentro desse próprio processo, o Poder Judiciário em si, assim, eu não tô falando mal do Poder Judiciário, não me interprete errado, tá? Eu tô contando a burocracia do negócio. O Judiciário, ele é muito lento, mas ele funciona, então não ponha palavras na minha boca. Aí assim, quando eu comprei o carro, foi feito todo o trâmite bonitinho lá, e aí foi enviado uma carta pro Detran e uma carta para a Receita Estadual, uma carta não, um ofício, né, para abrir um processo lá e fazer a baixa dessas questões aqui relacionadas a essas dívidas. E os dois órgãos me responderam: olha, faz a vistoria do carro, leva no Detran, que vai dar boa. Cheguei aqui no administrativo do Detran: ah, olha só, você precisa fazer isso aqui primeiro. O que me falaram que eu teria que fazer a vistoria do Detran aqui para concluir. Então, primeiro, eu fiz uma vistoria que não vai me transferir o carro. Segundo, eu preciso pagar alguém para a pessoa me dizer que o carro não tem GNV, e essa pessoa não pode ser eu, porque eu sou técnico em manutenção automotiva formado pelo Senai, cara. E assim, eu mexo com o carro, mas eu tenho alguma propriedade para mexer no carro, eu tenho, tá? E eu sou técnico gasolina e diesel. E eu tô fazendo curso de carro elétrico. Então, eu acho assim, no meu achismo, que eu tenho a qualificação para dizer que este carro não tem mais esses dispositivos. Mas assim, como tem aquela coisa do... se eu puder fazer isso, aquela empresa X ou aquela empresa Y não lucra, então eu que tome no meio do rabo, tá? Aí, ok. Então agora, além de eu ter que pagar uma vistoria, uma inspeção do Inmetro que me custa mais R$ 400 para um negócio que eu não tenho, nunca tive e alguém roubou, eu tenho que pagar alguma coisa para alguém que não deveria mexer no meu carro me dizer: ah, olha só, você não tem mais GNV, tá? Então essa é a parte do leilão que ninguém conta.
E eu não sabia disso, tá? Porque no edital é escrito que eu pego o bem livre de dívidas anteriores e eu recebo ele no estado que ele tá. Então eu não fui atrás de garantia de serviço nenhum, mas agora a burocracia vai me fazer eu me complicar, cara. Então olha só, hoje é dia 28 de fevereiro, tá? 28 de fevereiro de 2023 eu comecei essa porcaria desse processo. Esse carro que foi comprado em agosto, eu levei todos esses meses para fazer esse carro ficar decente. E agora, cara, hoje ele não tem nenhum problema. E eu vou ter que ficar correndo atrás de gente para me entregar papel dizendo que não tem problema, comigo tendo a qualificação técnica profissional para dizer que ele não tem nenhum problema. Tá certo? Então eu vou resumir para vocês. Referente ao GNV, só o GNV. Amanhã eu vou ter que levar no lugar que instala a GNV para eles fazerem uma inspeção. E aí depois disso eles me dão uma nota fiscal de remoção, tá bom pra você? E um laudo dizendo que a remoção foi feita do jeito certo. Isso vai me custar R$390. Depois disso, eu tenho que sair dali do lugar do GNV para ir para o lugar que faz o Inmetro. E o lugar que faz o Inmetro vai me cobrar mais R$400 pela vistoria. Então, resumo da ópera. Para eu dizer que o carro que não tem GNV, não tem GNV, eu vou gastar R$1.000. Tá aqui, cara, estacionado na frente de casa. Ele virou um baita carro, sabe? Eu me orgulho do que foi feito. São, sei lá, 30 episódios mais ou menos. Todo episódio teve alguma coisa que foi resolvida. Mas me questiono sobre se valia a pena eu ter comprado, tá? Eu acho que eu vou parar de comprar carro de leilão porque eles estão muito caros. E essa parte do final aqui, meu filho, foi um tapa na minha cara. Porque depois de toda a luta, o Tyson ainda tem mais um round comigo, cara. Tipo, porra, parece sacanagem, velho. Mas você vai ver no decorrer desse vídeo aqui como que foi resolvida essa porcaria, tá? Então, por hoje ele vai ficar estacionado aqui, porque, como vocês sabem, carro que tá devendo licenciamento, que tem multa sem pagar e tudo mais, não deve ficar rodando, que você cair numa blitz, vai pra cadeia. Vai pra cadeia, vai pro pátio, né? E aí, depois de tudo isso, do carro tá pronto, a gente perdeu o carro por causa de coisa pouca, não dá. Então, amanhã cedo ele sai daqui para ir para a vistoria da empresa de gás. E com sorte a gente chega ali no Inmetro e tem uma vaga pra gente fazer a vistoria logo depois do gás. Daí essa parte do gás talvez eu consiga resolver meio rápido. Mas vamos ver como é que fica aqui. Enquanto isso, cara, vamos usar o carro comprado de um particular que foi pago barato, que tinha um probleminha lá, que ele ainda não está resolvido, mas eu já diminui bastante com a manutenção. Se você não conhece esse carro aqui, isso aqui é um Mazda 626 e a playlist dele tá aqui, tá? Clica lá, cara, é um carro diferente que muito bom. Documento em dia. Esse aqui eu posso rodar tranquilo, sem medo de alguém me parar numa blitz e prender ele. Bora lá para tentar fazer essa vistoria do Inmetro, então. Então, hoje dia 25, eu vou... Do Inmetro não, do gás. Então hoje é dia 25, às 8 horas aqui, eu tenho marcado lá para fazer a vistoria. Então, vamos meter bronca, né, cara? Esse negócio aqui foi muito longe para dar errado agora. Então, vou pra vistoria. Deu ruim, tá? Eu fiz a vistoria do gás agora cedo. Daí, a vistoria do gás deu tudo certo, sabe? Eles acharam uns restos de coisa lá e removeram. Beleza. Mas aí chegou a vez da inspeção do Inmetro, né, cara? Porque o carro precisa passar no Inmetro. Como ele teve mudança de combustível, aí a vistoria é a pesadona. Ok. Saí da vistoria do GNV, da instaladora do GNV lá, né? Que fez o laudo de remoção e tudo mais. E fui até o vistoriador do Inmetro.
tá? Tem algumas empresas aqui e o nome da empresa não importa. A vistoria funciona assim, você entrega o laudo que o Detran me entregou, o Detran me entrega uma autorização, tá? Aquela vistoria que foi feita ontem foi para gerar autorização para eu poder fazer isso. Então você precisa de uma vistoria para gerar uma autorização para fazer uma vistoria de entrega para você fazer uma vistoria, tá? É desse jeito. Aí, na primeira etapa, eles verificam lâmpada, lavador de para-brisa, limpador, se freia, se tá funcionando luz de freio, se tem o número de chassi, se tem algum pedaço faltando, algum vidro quebrado, se numeração de chassi, motor e tudo mais bate, aquela inspeção de pneu, essas coisas básicas, tá? Se cinto de segurança está funcionando, tá? Se o cinto prende, essas coisas aí, eles verificam tudo. Se a porta abre por dentro, por fora, se a porta fecha, enfim, eles verificam tudo. Beleza. Aí sai dessa primeira etapa, vai para uma segunda etapa. A segunda etapa, ela tem uma plataforma, cara, que ele veste o eixo da frente do carro e aquela plataforma virou um terremoto no prédio, cara, de tanto que chacoalhou. Tá certo? Foi, e na hora eu pensei, putz, eu não mexi com suspensão, né, cara? A gente viu nos vídeos lá que tem alguma coisa lá que o amortecedor não tá legal, né? Ele vazou um pouco. Tá bom, passou. Aí subiu o eixo traseiro, foi chacoalhadeira, cara. Nossa, monstruosa. Aí passou. Tudo bem. Desnecessário chacoalhar daquele jeito, porque mesmo que você vá para uma rua de terra toda esburacada, não vai ter aquele chacoalho. Mas, ok, em metro diz que precisa, então precisa, tá? Aí saiu dali, ele vai para um dinamômetro de freio. E aí eles colocaram o eixo da frente do carro vestido nesse dinamômetro. O dinamômetro gira a roda e o inspetor freia, tá? Elas têm que estar equilibradas. Tem lá uma porcentagem que pode ser de desequilíbrio, mas elas têm que estar praticamente idênticas, tá? Quanto mais equilibrado, melhor é. Roda da frente, filé. Roda de trás, freou à esquerda e a direita continuou rodando. Aí, no que eu vi que isso aconteceu, eu já sabia, né? O carro reprovou por conta de freio. Aí, ok. Não, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai fazer na sequência, então vai ser um vídeo da sequência. E aí, ok. Mas chegou uma parte, depois disso, depois dessa inspeção de freio, eles colocam o carro em cima de uma daquelas valas de inspeção, o cara entra embaixo, inspeciona tudo lá, vê se tá tudo certo, se tem algum vazamento muito forte, alguma coisa assim. E, cara, ele passou, cara. Sabe? A única coisa até o momento era que a roda direita traseira não estava freando. Nem freio no pé e nem freio de mão. Então é alguma coisa nas sapatas lá e a gente não mexeu. Aí ok. Aí chegou o teste de poluentes, cara. Eles levam o carro, nesse lugar X que eu fui lá, eles levam o carro lá no fundo. E aí tem uma máquina lá que faz a leitura da emissão, tá? Aí eles ligaram o carro. Fizeram os testes lá na lenta, né? E eu fiquei, ok. De repente... E esmirilhando o carro, cara, olha, fora brincadeira, começou a me dar pânico de tanto tempo que aquele coitado daquele carro ficou acelerado, tá? Eu tava lá e cara, tipo, meu Deus, cara, eles vão explodir o meu carro. Literalmente era isso que passava pela minha cabeça. O cara, literalmente a pessoa que tava fazendo a vistoria colocou um tijolo em cima do meu acelerador e o carro ficou explodindo acelerado lá por uns 5, 10 minutos. E não tô exagerando, tá? Se você fez a vistoria e precisou fazer isso, provavelmente isso aconteceu com você. E não vejo a necessidade de ser desse jeito, tá? Porque eu não ando assim com o carro. Cara, eu nunca tinha acelerado esse Astra do jeito que ele foi acelerado hoje. E é um senhor, cara, ele tem 220 mil quilômetros, isso não deveria ter acontecido. Eu sei que o carro tem que ser resistente em todos os pontos, mas eu nunca vou ficar 10 minutos com ele acelerando no talo. Então, tá certo. Aí ele reprovou. Tá? Ele deu que tá com muitas partículas lá de carbono, ele tá com a emissão muito alta, e isso aí com certeza é porque alguém tirou o catalisador do carro e ele não tem catalisador. Então, vou ter que colocar um catalisador nele, tá? Esse vídeo aqui, burocrático, ficou bem longo. E, antes de eu encerrar, ontem à tarde,
eu fiz os protocolos de... Eu fiz um protocolo para baixarem os licenciamentos de antes do leilão, outro para baixarem as multas de antes do leilão, outro para baixar os IPVA de antes do leilão. Aí fiz esses 3 protocolos que eu fiz, tá? Eu tenho um sistema eletrônico aqui no Paraná, e aí cada situação foi mandada para um órgão específico, e esse órgão específico tem todos os dias que ele quiser para me responder, porque prazo não existe, tá? Quando eu comprei o Astra, foi feito judicialmente esse pedido, eu tenho o número de protocolo e tudo mais, mas isso tem 8 meses, cara, e aí o meu processo foi arquivado, porque eu precisava ter feito a vistoria do carro. Então, coloquei tudo lá de novo, fiz o processo do zero de novo, e agora a gente vai esperar, tá certo? Então o vídeo de hoje se encerra por aqui. Essa é a parte 1 da burocracia da transferência do Astra, que é o serviço mais penoso que aconteceu até hoje. Nada que foi feito no carro foi tão trabalhoso quanto o papel, tá certo? Então, obrigado pela companhia aí. Vamos resolver esse BO dos freios, vamos colocar um catalisador novo e vamos pegar esse laudo de aprovado pra gente fazer eles verem que tem como fazer, cara. Mas bem-vindo ao Brasil, cara. Você compra um carro e aí a burocracia te mata até não dar mais e arranca todo o teu dinheiro. Tá certo? Valeu, até mais, um abraço.